Olá, vamos pontuar alguns conceitos básicos na aritmética. Vamos tratar aqui, nessa primeira parte da aula teórica, números simples, números compostos e quantidade de divisores naturais de um número natural. Vamos lá. Um número natural pode ser simples ou pode ser composto. Quando o número natural é simples, eu tenho duas possibilidades. Ou é a unidade ou é primo. A unidade, lembremos, é 1. E não nos esqueçamos de que todo número natural é divisível por 1. E eu comecei aqui, pontuando a aritmética dos naturais, não começando por 0, começando por 1, como Peano estabeleceu na sua composição dos números naturais. Giuseppe Peano começa toda a teoria dos naturais não pelo número 0, o algarismo 0. Ele começa por 1. E o 0 entra só como elemento que vai dar vacância a uma determinada ordem na disposição do número, ok? Então, eu comecei os números naturais com os naturais não nulos, ok? E aqui eu estabeleço o primeiro número da sequência dos naturais não nulos como sendo a unidade. E essa unidade é o divisor natural de qualquer natural. E o próximo número simples são os primos. Mário, quando é que um número é primo? O número é primo quando ele é divisível por si mesmo e pela unidade. Mais uma vez, entra a unidade aqui, ok? Então, os primos são 2, os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, e assim eu vou formar todos os meus primos. Aqui, eu tenho duas possibilidades para um número simples. Ou ele é a unidade, ou ele é primo. E um número composto, Mário? Um número composto é um número formado por 2 ou mais primos. Por 2 ou mais primos. Ou seja, é um número que é divisível por mais de 2 divisores, por mais de 2 naturais. Então, um número composto é aquele que tem mais de 2 divisores. Então, notem bem o seguinte: um número é primo quando ele é divisível por ele pela unidade. Então, 2 números dividem um primo, ele mesmo e a unidade. Agora, um número composto é aquele composto por mais de 2 divisores. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 4, 6, 8, né? E assim eu vou fazendo quantos eu quiser, ok? Posso compor um tanto. Aqui, 4 divide 4, 2 divide 4 e 1 divide 4. É composto. 2 divide 6, 3 divide 6 e 1 divide 6. E 6 divide 6. Também é um número composto. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, essa é a composição dos números compostos. Aqui, números divisores naturais de um número. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Quem são os divisores naturais de um número natural? São os números simples, mas quem são os números simples? A unidade e os primos, mais os números compostos.
Então, a quantidade de divisores naturais é formada por números simples e números compostos. Isso aqui, na aritmética, na solução de exercícios de aritmética, é muito importante essa compreensão. Agora, e o cálculo dos números de divisores naturais de um número natural, Mário? Eu posso escrevê-lo por extensão ou pelo método canônico. O método canônico é o método que vai me dar a quantidade. O método canônico me dá a quantidade. Por extensão, quem são? Esse método, eu sei quem são os divisores, e pelo método canônico eu digo quantos são. Então, dependendo do que eu queira, eu posso usar uma melhor maneira por extensão ou uma melhor maneira pelo método canônico, que é o método que eu acho as quantidades, ok? O método canônico é a que a gente usa muito, número de divisores naturais, número de divisores naturais é A mais 1, B mais 1, até Z mais 1, sendo N da forma 2 elevado a A, 3 elevado a B, até 1' elevado a Z. Lembrando que P é primo. Beleza? Esse método aqui é um método que a gente usa muito. Mas primeiro eu tenho que dispor o natural em produtos de fatores primos. Ok? E essa é a forma que eu uso. Esse método da extensão é esse método aqui. Ó. Eu pego, por exemplo, divisores de 120. Quem são os divisores de 120? Estou tratando de números naturais. Evidentemente, eu vou achar os divisores naturais, porque minha aula é de naturais. Então, eu vou pegar 120 e vou fatorar. Vou botar o 120 um pouquinho mais para baixo. Vou botar aqui. O método que eu quero é o método da extensão. Quem são? Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então, esse é o método da extensão que eu estou fazendo. Mas aqui também, na primeira parte, que é a disposição, eu posso escrever aqui também que 120 é 2, 1, 2, 3, 2 ao cubo, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Essa parte aqui primeira, eu vou usar no método canônico. Agora, a segunda parte é a lista. A segunda parte é a lista que eu vou fazer. Eu vou fazer uma lista agora com todos os divisores naturais de 120. Então, para isso, eu começo com quem? Com quem que eu começo a minha lista? Quem é o divisor natural de todo número natural? A unidade. Então, eu começo com 1. E aí eu venho. 2 vezes 1, 2. Eu não volto lá quando eu tenho o mesmo primo. Eu venho aqui embaixo. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8.
Mudou o primo, aí eu volto lá para o 1 de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Agora aqui, ó, é o 5. Eu volto lá em cima. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Venho aqui agora, nessa linha. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 24, 120. Então, notem bem o seguinte. O primeiro é a unidade e o último é ele mesmo. Porque todo número natural é divisível por si. Ok? Então, aqui eu tenho quem são eles. Aqui eu sei quem são eles. Agora, se eu quero saber quantos são, basta eu somar 1 a cada expoente do número disposto, do número n disposto em fatores. Então, o número de divisores de 120 vai ser 4 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Agora, será que tem 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16. Aqui eu sei a quantidade. Aqui eu sei quem são. Então eu sei todos os divisores de 120 ou quantos são. Ok? Essa é a primeira parte. Vou parar esse vídeo agora para não ficar muito grande e vou abrir uma nova página com uma nova aula completando essa teoria que eu julgo ser muito importante no Colégio Naval e na EPICAR, principalmente para a gente entender melhor a teoria dos números. Fiquem bem, forte abraço e até a próxima videoaula.